o programa Desenrola do governo, Desenrola 2.0, que já começou a valer, o programa do governo para poder renegociar dívidas. A gente vai falar mais sobre esse programa Desenrola Brasil, porque a iniciativa pode gerar um desafio adicional ao Banco Central, que já lida com o patamar alto da taxa Selic. Para isso, eu converso agora com Héctor Sanches, que está aqui já ao vivo com a gente para trazer mais análises para a gente sobre isso, Héctor. E é muito importante para poder a gente entender agora, mas antes de mais nada, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Héctor, que é chefe da Ativa Investimentos. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Héctor, e o governo lança o Desenrola 2.0, falando justamente sobre ajudar, argumentando que o novo Desenrola ajuda as famílias que estão sufocadas pelo endividamento e melhora a circulação de crédito. Só que, obviamente, existe o risco da gente ter esse programa ajudando e de uma maneira um pouco mais artificial o consumo no momento em que a inflação tem começado a se distanciar ainda mais do centro da meta. Claro que temos os fatores externos contribuindo para isso, mas a gente já teve a ata do Copom fazendo um alerta, né, em relação a essa questão desse estímulo fiscal ao consumo. Qual que é a avaliação que você faz em relação ao novo Desenrola? É uma ajuda ou é um risco fiscal que vai custar mais caro depois? Veja, Débora, obrigado pela pergunta. É um vetor em contrassenso à política monetária, né? Nós estamos falando de um Banco Central que fez um esforço sobremaneira, conduziu a Selic a 15%, a taxa básica de juros no maior patamar da história, ou pelo menos desde os resquícios do Plano Real. Ela ficou muito contracionista exatamente para desacelerar o incentivo à utilização de crédito, né? Então, as pessoas passariam a privilegiar a poupança, deixando de consumir, e, consequentemente, a inflação cederia. Quando o Banco Central ele entra em uma medida no sentido, na contramão disso, ele diminui a eficácia, a potência desses juros, né? Então, no final das contas, aquela analogia sobre um pé no freio e o outro no acelerador, ela é muito válida, pois nós temos políticas públicas antagônicas, né? Até mesmo quando a gente faz uma análise sobre o fiscal e o monetário, o fiscal ainda expansionista e o monetário buscando se contrapor a isso. E aí o país ele fica nessa volatilidade muito grande, que você tem estímulos sobremaneira, muitas vezes ineficientes, pois eles são colocados pelo Tesouro Nacional e removidos pelo Banco Central. Então, repare, torna a condução econômica do país contraproducente. O Desenrola em si, ele tem alguns problemas estruturais, né, associados ao incentivo aos maus pagadores. Então, quem vai ter acesso ao FGTS, por exemplo, são pessoas que estão inadimplentes há muito tempo. Então, o bom pagador, que seria aquele que lida bem com suas finanças, que tem uma educação financeira, ou possibilidade de fazê-lo e tudo mais, ele não tem acesso a essa poupança compulsória e subremunerada que é o FGTS. E isso, inclusive, tem sido observado pelo secretário, assumiu agora o Rogério Ceron, o secretário da Fazenda, falando, olha, novos programas deverão ser divulgados ou anunciados em breve para esses bons pagadores, uma vez que a gente não quer gerar incentivo inverso para que as pessoas deixem de pagar para poder acessar esse FGTS, por exemplo. Mas perceba, né, Héctor, e a gente está sempre falando ali de programas e programas sendo lançados. Temos, né, se a gente para poder pensar um pouco, temos aí então, que você muito bem lembrou, do Ceron falando sobre a possibilidade de um programa para esses bons pagadores, porque afinal de contas, né, passa a ser uma boa estratégia você não pagar a conta, porque depois você tem acesso ao seu FGTS, você tem desconto, ou seja, quem é bom pagador nessa história não teria vantagem. Então aí, beleza, um programa para poder equilibrar essa conta. Só que aí também temos consignado privado, a gente tem programa de renegociação de dívida, expansão de financiamento público, ou seja, a gente não coloca o Brasil numa armadilha de
a partir do momento que a gente tem estímulos sucessivos dessa forma, você não vê uma dependência crescente da economia brasileira de estímulos de crédito para poder conseguir sustentar crescimento? Então, na verdade, Débora, a matriz que a gente enxerga, ou pelo menos que eu avalio, ela é política, né? A gente está em um ano eleitoral, e a gente está assistindo à aprovação do presidente Lula, não tão boa assim, e isso tem feito com que o governo tome medidas no sentido de tentar melhorar esse processo com vistas eleitorais. A gente sabe que os políticos, em sua grande maioria, eles privilegiam a eleição em detrimento de inúmeras outras coisas, até mesmo do bom andamento da economia, né? Se nós tivéssemos um alinhamento de política fiscal e monetária, gerando um processo muito mais eficiente, a economia brasileira estaria em uma outra posição. Nós teríamos momentos de contração, seriam naturais, mas seriam muito mais curtos do que o vivido atualmente. A política monetária com esse 15% de Selic, que agora está em 14,5%, ok? Mas ainda muito restritivo, já está há muito tempo nesse processo, exatamente porque tem alguém pisando no acelerador do veículo que precisa desacelerar. Então, assim, o país ele não é dependente desses programas que são colocados à mesa, mas os políticos, sim, eles dependem disso para tentar melhorar a sua aprovação. Você avalia que existe alguma divergência silenciosa entre Fazenda e Banco Central, Ettore? Porque se a gente tem publicamente, né, um discurso de harmonia institucional, mas quando o Banco Central enfatiza, e a gente teve isso acontecendo e mais de uma vez já, a ata do Compom ontem trouxe essa questão das medidas fiscais e de crédito sustentarem demanda e que isso dificulta a questão da inflação. Ao mesmo tempo, a gente tem um governo, parece que não houve ali realmente a política monetária e diz, olha, vou lançar mão de algo que vai, né, com total viés político, como você muito bem traz para a gente. Você já avalia uma existência de uma divergência silenciosa entre Banco Central e Fazenda? Eu diria que não é novidade. Eu diria que se trata de algo que é, por definição, dessa maneira, principalmente para o Brasil, né? Então, não vou nem falar do Brasil. Em outras localidades do globo, nós temos aí o Estado, a Fazenda, fazendo expansões, ao passo que o Banco Central ele tenta seguir alguma regra. Especificamente aqui no Brasil, a autoridade monetária ela segue ali uma função reação, então tem um compromisso em uma meta de inflação e ele vai fazer tudo o que for necessário para que essa meta seja cumprida e tudo mais. Ao passo que o governo ele tem outras funções, né? Então, como a gente falou, há um viés político relevante nesse momento, existem outras preocupações. Vou pegar um exemplo muito pontual, né? Quando tivemos a pandemia, foi necessário a atuação do governo em suporte à economia, às pessoas que estavam passando por necessidade. Então, foi necessário. Houve um alinhamento, evidentemente, da política monetária nesse sentido também, que foi tocar ali seus 2% de taxa básica, mas em outros momentos, esse desalinhamento é natural. Por quê? A política fiscal ela é tocada por políticos, efetivamente, né? Sem uma regra explícita, muitas vezes com uma regra fiscal não tão robusta, como é o caso do novo arcabouço fiscal, e ao passo que o Banco Central ele precisa trazer essa previsibilidade, é o que é preconizado na literatura. O ideal seria que houvesse um alinhamento, sim, entre o fiscal e o monetário para tornar a economia muito mais eficiente. A política monetária hoje, principalmente aqui no Brasil, somada a outros problemas institucionais que a nação tem, ela tem que fazer um esforço muito maior do que o necessário para cumprir a sua atribuição. Vide, por exemplo, a desancoragem das expectativas que você citou, Débora. Para prazos mais dilatados, o Brasil ele não tem a expectativa ancorada em 3%. Isso faz com que os agentes não acreditem que o Brasil vai cumprir a sua atribuição, né? O Banco Central não vai cumprir a sua atribuição de trazer a inflação para a meta,
e eles naturalmente aumentam os preços em antecipação. Isso faz com que haja um processo de retroalimentação da inflação. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Meu querido, sempre bom ter-te por aqui, poder te ouvir, sempre um bom papo. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima, Ettore. Para você também, até a próxima. Até mais.